Gundam Reincarnation capítulo 113. A chama. 5. Parece que estou melhorando sozinho, murmurou Eugene para si mesmo. Eugene ficou em repouso absoluto nos últimos 2 dias. Quando usou ignição pela primeira vez com o corpo de sua vida anterior, não conseguiu se mover por uma semana inteira. Depois disso, a usou mais algumas vezes e lentamente se acostumou com os efeitos posteriores, mas a sobrecarga do uso da ignição ainda levou 3 dias inteiros para se recuperar, mesmo no ponto em que Amel poderia ter dominado aquilo. Foi mais rápido do que previ, Eugene pensou consigo mesmo. Deve-se dar crédito à impressionante qualidade daquele corpo, mas a principal razão pela qual o fardo de sobrecarregar seu corpo foi drasticamente reduzido quando comparado à experiência de sua vida anterior, foi porque a ignição que Eugene havia usado era ainda mais avançada do que aquela que Amel havia inventado. Em primeiro lugar, a fórmula da chama branca era esmagadoramente superior à escritura de treinamento de mana de Amel. A fórmula do anel de chamas, que incorporou o Eternal Oli, era ainda mais avançada do que a fórmula da chama branca, e ainda foi especializada até certo ponto com a ativação da ignição em mente. Todos os seus núcleos estavam conectados em um círculo. Então, dentro desse círculo, outros círculos eram continuamente criados e depois explodidos. Esta parte se assemelhava ao que Amel fazia ao sobrecarregar seus núcleos. No entanto, com a fórmula do anel de chamas, esse processo ainda estava em um nível em que Eugene tinha controle total sobre ele sem ter que sobrecarregar seus núcleos. Com a ignição, Eugene era capaz de liberar completamente todos os limites da fórmula do anel de chamas. Embora esse ato de sobrecarregar o corpo e os núcleos ao mesmo tempo fosse semelhante à versão da ignição de sua vida anterior, o método real era muito mais refinado do que o que ele havia usado no passado. O fardo colocado sobre o meu corpo ainda é perigoso, mas ainda sinto que estou aguentando melhor do que na minha vida anterior, Eugene pensou enquanto acariciava a área sobre seu coração, que agora batia em um ritmo regular. Claro, ele ainda não podia abusar daquela habilidade. Fosse ou não mais sofisticada do que a versão de sua vida anterior, ainda era essencialmente a mesma técnica que cortava pedaços de sua própria carne em troca de poder. No entanto, havia um benefício colateral inesperado em fazer isso. Eugene fechou os olhos e concentrou seu foco em seus núcleos. Originalmente, a fórmula da chama branca de Eugene estava presa na 4ª estrela, mas agora o número de estrelas que circulavam em torno de seu coração havia aumentado em 1, elevando o total para 5. Eugene poderia adivinhar qual era o motivo disso. Para fazer qualquer avanço na fórmula da chama branca, não se pode depender apenas de aumentar sua quantidade total de mana. Além disso, eles também precisavam aumentar sua compreensão da mana passando por vários desafios e experiências. Apesar de ter as memórias de sua vida passada, Eugene ainda precisava de tempo para aumentar diligentemente sua capacidade total de mana. A Floresta Samar era rica em mana e poderia até ser comparada com uma linha lei comum. Tendo esgotado deliberadamente toda a sua mana, e com a sobrecarga de seus núcleos que lhes permitiu experimentar o manuseio de maiores quantidades de mana, essa experiência permitiu que ele criasse outra estrela com sucesso. Desde que eu faça bom uso dessa habilidade, posso até usá-la como um atalho para acelerar meu crescimento. Eugene esfregou o queixo enquanto pensava. Fazer avanços após sobrecarregar seus núcleos, de certa forma, era semelhante a um método de treinamento usado para ganhar músculos rapidamente. Esse método de treinamento envolvia sobrecarregar deliberadamente os músculos a ponto de rasgá-los, de modo que precisavam de recuperação. Quanto mais os músculos eram dilacerados, mais fortes eles voltavam a crescer. Eugene imaginou. Ao usar ignição mais algumas vezes, não poderei progredir rapidamente na fórmula da chama branca?
Embora tenha pensado um pouco, Eugênio logo percebeu que qualquer tentativa repetida não seria tão eficaz quanto na primeira vez que a usou. Para promover o crescimento de um núcleo sobrecarregando, ele precisaria colocar uma carga cada vez maior nele. No decorrer do ajuste fino desse método, seu corpo certamente quebraria e não havia garantia de que o núcleo necessariamente se dividiria depois de todo esse abuso. No final, Eugênio não se atreveu a tentar novamente. Em apenas 6 anos depois de começar a treinar sua mana, ele já havia subido 5ª estrela da Fórmula da Chama Branca. Mesmo no clã Lionheart, essa era uma taxa de crescimento sem precedentes. Entre os anciãos atuais, o nível mais alto da Fórmula da Chama Branca que qualquer um deles alcançou foi a 7ª estrela. Na geração abaixo dos anciãos, o patriarca e seu irmão mais novo estavam na 6ª estrela. Então havia Eugênio, que estava na 5ª estrela. Ele ainda tinha apenas 19 anos e, além de suas realizações na Fórmula da Chama Branca, ele também era capaz de muitas coisas. Além disso, ele certamente se tornaria ainda mais capaz no futuro. Barang Eugênio lembrou-se do Homem-Fera que os atacou. Durante esses últimos 2 dias, Eugênio tentou descobrir a conspiração em que estava envolvido. Ele era um membro do povo fera jurado ao Rei Demônio da Destruição. Filho de Oberon, irmão jurado de Jagon. Falando objetivamente, Barang era muito forte. Se ele não tivesse usado a ignição, Eugênio teria achado difícil garantir sua vitória sobre tal oponente. Vinit, Aspel, Pernoa e Cardos. Apenas usando todas essas armas, complementando-as com sua magia e até sacando a espada do luar, Eugênio mal conseguiria vencer. Em outras palavras, isso significava que Barang era um oponente que o atual Eugênio mal conseguia vencer. Eugênio tinha memórias claras de quão forte Oberon era. 300 anos atrás, o Rei Demônio da Fúria tinha 4 reis celestiais servindo sob ele. Apesar de não compartilharem uma única gota de sangue com ele, eram tratados como filhos da Fúria. O chefe dos gigantes, o Treme-Terra, Kamash. O Lorde Vampiro, o Sanguinário Sem. O lunático do povo fera, o depravado Oberon. A princesa Elfa Negra, a Rakshasa Iris. Eles eram todos guerreiros fortes. O fisicamente maior de todos eles, foi derrotado por Vermouth e Amel depois que uniram suas forças. Sein também havia sido derrotado por eles, mas Oberon e Iris conseguiram escapar com a ajuda do Rei Demônio da Fúria. Jagon era um maldito infiel que havia rasgado a garganta de seu próprio pai. Mas o fato desse feito ser possível significava que Jagon tinha que ser pelo menos tão forte quanto Oberon. Barang era forte, mas não era forte o suficiente para ser digno de alguém que se autodenomina irmão jurado de Jagon. Ele disse que isso não tem nada a ver com Jagon, lembrou Eugênio. Portanto, não foi por causa das ordens de Jagon que Barang estava procurando pelo território élfico. Embora não pudesse confiar totalmente nessas palavras, por enquanto, Eugênio decidiu agir como se acreditasse nelas. Em vez de desconfiar incondicionalmente das palavras de Barang, ele as aceitaria por enquanto tentava diminuir as opções de quem poderia ser o traidor. De que lado suas informações vazaram? Cristina disse que provavelmente não era o Império Sagrado. Embora Eugênio não tenha recebido uma explicação detalhada para isso, o Império Sagrado não veria nenhum benefício em fazer com que a Santa e o herói fossem mortos ao mesmo tempo. No entanto, e o clã Lionheart? E por clã Lionheart, Eugênio quis dizer o chefe do conselho, Doines Lionheart. Tal pessoa poderia ver os benefícios de podar um filho adotivo excessivamente talentoso que estava perturbando a ordem da família. Embora essa escolha não pudesse realmente ser considerada do melhor interesse do clã, se Eugênio tivesse morrido, a questão de quem se tornaria o sucessor do patriarca do clã Lionheart teria se tornado muito tranquila. E o que mais tal resultado significaria para o clã?
Isso significaria que a hierarquia do clã havia sido restaurada. Eugênio também não era um idiota. Ele sabia que, como filho de uma linha colateral distante, tomado como filho adotivo da família principal, seria visto como um rival dos herdeiros da linha direta. Mesmo que não se tornasse realmente o patriarca, a própria existência de Eugênio poderia servir como um ponto de encontro para todas as linhagens colaterais. A família principal do clã Lionheart não toleraria tal resultado. Nos últimos 300 anos, o clã garantiu que a linha direta mantivesse sua posição superior, enquanto todas as linhas colaterais eram tratadas como inferiores. Eu não sou apenas um descendente colateral comum, Eugênio pensou sem querer se gabar. O chefe do conselho sempre manteve um controle firme sobre a autoridade da família principal. Para alguém como ele, mais do que o fato de Eugênio ser um descendente colateral, seria muito mais irritante vê-lo ser reconhecido publicamente como o herói pelo Império Sagrado e sua santa. Na história do clã Lionheart, o único que já foi certificado como herói pelo Império Sagrado, por sua santa, e com uma revelação do Deus da Luz, foi o fundador do clã, o Grande Vermouth. Um filho adotivo de uma linha colateral na verdade recebeu o mesmo título que seu ancestral fundador. Ele até recebeu a aprovação da espada sagrada. Além disso, Eugênio também sabia que o túmulo do ancestral fundador estava vazio. Portanto, havia muitas razões para Doines querer matá-lo. O Império Sagrado estava preocupado em chamar a atenção dos reis demônios, então ainda não haviam anunciado que Eugênio era o novo herói. Se Eugênio e Cristina fossem mortos, eles nunca seriam capazes de revelar que a tumba do ancestral fundador estava vazia. Mas isso não era algo que Doines pudesse arranjar pessoalmente. Então pode ter conspirado com o povo demônio. Se o relacionamento deles era seguro o suficiente para Doines fazer um pedido tão grande a eles, isso significava que seu conluio já durava muito tempo. O chefe do conselho estava em conluio com o povo demônio. Não posso ter muita certeza, Eugênio lembrou a si mesmo enquanto olhava para o próprio punho. Os vasos sanguíneos ali, que estavam inconscientemente cerrados por algum tempo, estavam se contraindo. Afinal, pode não ser o chefe do conselho como tal, Eugênio teve que manter seu silêncio por enquanto. Ele era forte o suficiente para invadir o castelo dos leões negros sozinho, subjugar o chefe do conselho e descobrir a verdade. Isso era impossível. O apelido do chefe do conselho, Doines Lionheart, era o Leão Branco Imortal. Ele era um personagem que existia há mais de 100 anos. Se eu voltar vivo e em boas condições, o desgraçado por trás dessa conspiração será forçado a tomar outras medidas. A razão pela qual Eugênio decidiu manter o silêncio foi porque a missão de Barang não era apenas matar ele e Cristina. Isso era apenas um propósito secundário. O primeiro objetivo daquela besta era confirmar a localização do território élfico. Por esse motivo, seguiu Eugênio desde o início sem atacá-los. Eugênio ponderou. Que motivo o chefe do conselho poderia ter para estar interessado no território élfico? Ele não conseguia pensar em nada. Será que Doines também queria encontrar Siena? Bem, parecia que quase todo mundo tinha algum desejo de descobrir onde Siena havia desaparecido. Mas não, Eugênio balançou a cabeça. Aquele que realmente queria encontrar o território élfico tinha que ser o rei demônio atrás de Barang. Que, neste caso, era o rei demônio da destruição. Eugênio não desejava recordar aquele nome, nem a figura a ele associada. Em sua vida anterior, houve apenas uma ocasião em que ele viu o rei demônio da destruição. Mesmo assim, não ficaram cara a cara, em vez disso o viram enquanto ele se movia de um local distante. Não, parecia que ele estava se movendo. Ele realmente estava parado? Eugênio não conseguia sentir nenhuma certeza. O rei demônio da destruição era exatamente essa existência.
Eugênio só o tinha visto uma vez, mas todos que estiveram lá compartilharam o mesmo pressentimento. Aquilo não era algo que eles pudessem lutar. Não era algo que tivessem qualquer chance de resistir. Era algo incompreensível. O rei demônio da destruição era uma existência excepcionalmente forte e bizarra, mesmo entre os 5 reis demônios. Eles o viram apenas uma vez, mas todos entenderam imediatamente esse fato. Matar os outros reis demônios não era nada mais do que um passo à frente em seu objetivo de eventualmente alcançar o rei demônio da destruição, e sua batalha com ele seria a batalha decisiva da guerra. O povo fera jurou servir ao rei demônio da destruição, lembrou Eugênio. O rei demônio da destruição era sem dúvida bizarro, mas ele não gostava de solidão. Mesmo 300 anos atrás, o rei demônio da destruição teve alguns vassalos. No entanto, mesmo evitando a solidão, ele ainda provou ser bizarro. Os reis demônios foram todos capazes de conceder poder a seus vassalos através de vários métodos diferentes. Quando alguém recebia esse poder de um rei demônio, sua alma era jurada ao rei demônio. Essa forma de contrato era a mesma usada pelos demônios comuns. O rei demônio da destruição aceitou vassalos, mas não concedeu a eles o poder que poderia ser obtido de seus contratos com o rei demônio. Então os seus vassalos não foram forçados a jurar suas almas para o rei demônio da destruição. Dito isso, não significava que seus contratos eram inúteis. Ser capaz de se tornar um vassalo do rei demônio supremo, que ficava em primeiro lugar em força entre todos os reis demônios, era algo especial. Além disso, seus contratos com o rei demônio da destruição os marcaram como uma marca que também lhes deu conhecimento de como controlar o poder demoníaco. No entanto, tal impressão deu uma certa quantidade de conhecimento sobre como controlar o poder demoníaco, apenas até certo ponto. Em outras palavras, era de valor limitado para outros demônios ou magos negros. Se eles iriam assinar um contrato, mesmo que isso significasse ter que jurar suas almas, era melhor para eles assinarem um contrato com o rei demônio do encarceramento, que poderia prometer uma enorme quantidade de poder em troca. Outra coisa que ficou clara foi que o rei demônio da destruição não estava focado em governar seus vassalos como o rei demônio do encarceramento. Ele não tinha muito relacionamento de mestre-servo com seus vassalos. Aquele rei demônio bizarro realmente não se intrometia nos assuntos de seus vassalos, muito menos em qualquer outra coisa no mundo. Se o rei demônio da destruição está se interessando por Siena, por que esperar até agora? Por enquanto, Eugênio havia parado de tentar descobrir que tipo de conspiração estava acontecendo. Tudo o que podia fazer naquele momento era supor. Ele precisava de mais informações. Precisava saber que tipo de posição Barang, que alegou ser o irmão jurado de Jagon, ocupava entre os outros homens-fera e com quem ele estava conectado. Ele também precisava saber que tipo de rumores estavam circulando sobre o Raizakia, que estava no castelo do demônio dragão. Seus preparativos terminaram. Eugênio perguntou à multidão. Mais de 100 elfos se reuniram no centro da vila. Os elfos que foram feridos no ataque de Barang há 2 dias foram todos curados pela magia sagrada de Cristina. Isso significava que todos eram capazes de se mover com os próprios pés. Sim. Confirmou Signard. Signard também recebeu o mesmo tratamento que os outros. Mas as expressões dos elfos, inclusive dele, não estavam tão aliviadas. A partir daquele momento, estariam deixando a aldeia em que viveram por tanto tempo e seriam forçados a cruzar a hostil floresta tropical. Se conseguissem chegar ao seu destino, teriam uma vida muito melhor do que a que tinham naquela aldeia, mas a maioria dos elfos ainda temia que esta viagem terminasse em fracasso. Como está seu corpo? Eugênio perguntou. Signard murmurou. O maior problema que eles enfrentavam era que vários dos elfos estavam infectados com a doença demoníaca.
Embora a doença demoníaca não progredisse mais enquanto vivessem nesta floresta, se não tivessem sorte, poderiam morrer dela assim que a deixassem. Parece bom, respondeu Signard após alguma hesitação. Entre os elfos, aquele com o caso mais avançado da doença demoníaca era Signard, então ele recebeu um longo galho para segurar na mão. Não estava apenas o segurando. Signard segurava reverentemente o galho com as duas mãos, como se estivesse servindo de vaso ou pedestal. Este era o galho de árvore que Eugênie havia cortado da árvore do mundo. Como as barreiras da vila eram mantidas pelas mudas que brotavam da árvore do mundo, Eugênie pensou que os galhos cortados da árvore do mundo poderiam ter um efeito semelhante. Felizmente, parecia que as coisas tinham funcionado exatamente como ele esperava. É tão confortável, é como se eu finalmente tivesse voltado para casa, Signard murmurou. Eugênie perguntou-lhe sem rodeios. Isso não é apenas uma ilusão de sua parte? Tem certeza de que está confortável? Tenho certeza, afirmou Signard com confiança. Embora seja apenas um galho, sinto o aconchego de casa vindo daqui. É algo parecido com o sabor do ensopado da sua mãe. Eugênie perguntou curiosamente. Por que um galho teria gosto de ensopado? Signard zombou. Porque um galho faria você se sentir em casa. Eugênie atirou de volta enquanto sacava Vinit. Eu confirmei. O espírito da árvore do mundo reside naquele galho. Se é esse o caso, isso não significa que podemos usar Signard como uma barreira móvel? Uma barreira móvel? O quê? Estou certo, não estou. Esse certamente parece ser o caso. Você está certo, Amel. A doença demoníaca não será capaz de progredir em uma área ao redor daquele elfo. É impossível purificar completamente a doença. Bem, se não é a própria árvore do mundo, então não posso dizer com certeza. Afinal, isso ainda é apenas um galho. Tempest ponderou sobre essa questão por alguns momentos antes de continuar a falar. No entanto, se você plantar esse galho e essas mudas juntas na propriedade de sua família, elas poderão um dia crescer e se tornar uma árvore gigante capaz de purificar os elfos da doença demoníaca. Isso vai demorar um pouco, Eugênie resmungou para si mesmo com um suspiro enquanto caminhava até as mudas da árvore do mundo. No total eram 3 mudas. Ele havia pensado em colocá-las dentro de seu manto, mas isso poderia fazer com que as mudas ficassem e morressem. Como tal, ele não teve escolha a não ser arrancá-las do chão, com raízes e tudo, e levá-las consigo. E pensar que você está usando um método tão bárbaro. E daí? Eugênie perguntou defensivamente. Consome muito menos mana apenas arrancá-las e levantá-las no ar com o vento, do que fazer o solo fluir como um rio e carregar as mudas. É apenas graças a mim que o consumo de mana do primeiro método é tão baixo. Muito obrigado, Eugênie acalmou. Tempest balançou o Vinit. Um vento forte foi chamado que arrancou as 3 mudas. Como tal, um espetáculo bizarro foi criado. A partir daquele momento, Eugênie teria que atravessar a floresta com 3 árvores flutuando acima de sua cabeça e levando mais de 100 elfos atrás de si. Que cansativo! Reclamou Eugênie para si mesmo. Ele também não podia simplesmente carregar as árvores com ele. Cada vez que precisavam fazer uma pausa, as árvores também precisavam ser replantadas e dar tempo para se recuperarem, para que não murchassem. As árvores encantadas, que cresciam apenas em Samar, eram fortes o suficiente para não morrerem tão facilmente, e até tinham o galho da árvore do mundo com eles. Então era improvável que elas realmente murchassem e morressem, mas melhor prevenir do que remediar. Já estou ficando impaciente, murmurou Eugênie, franzindo as sobrancelhas e colocando a mão dentro do manto. Quando as mudas foram arrancadas, a barreira que protegia a aldeia desapareceu completamente. 2 dias atrás, Baranga havia atacado a aldeia, quebrando a barreira usando sua força bruta.
Imediatamente depois, ele lutou com Eugênio e até foi levado ao suicídio. A forte explosão que Baranga havia criado com sua morte causou alvoroço suficiente para atrair a atenção das tribos próximas. Provavelmente porque a barreira foi quebrada, mas eles notaram que este lugar parecia ter algo a ver com a vila dos elfos errantes. Como resultado, muitos nativos se reuniram na floresta circundante. Eugênio não tinha a intenção de tentar negociar com eles. Não importava o que tentasse, seu grupo não poderia deixar de se destacar e, a menos que estivesse disposto a desistir dos elfos, eles continuariam a ser atacados. Eugênio havia terminado a última de suas tarefas naquela floresta. Como já havia sido exposto, não havia necessidade de continuar sendo tão cuidadoso. Eugênio tirou um arco de seu manto. O arco chamado Raio Pernoa brilhou como uma luz dourada. Com seu tamanho enorme, não poderia ser comparado com um arco comum. Eugênio segurou o arco tão alto quanto ele em uma das mãos e apontou para o céu. Ele agora havia alcançado a quinta estrela da fórmula da chama branca. Embora tenha sido apenas o aumento de uma estrela, a mana de Eugênio dobrou em relação ao que era antes. O uso do raio consumia ainda mais mana do que a lança dracônica, mas como estava agora, Eugênio era capaz de usar o arco sem muito peso. Cubram seus ouvidos. Eugênio os avisou com antecedência. Os elfos, cheios de preocupações com o futuro, viraram-se para olhar para Eugênio. Se fosse no passado, poderiam não ter seguido seu aviso. No entanto, os elfos viram Eugênio lutando contra Barang. Eles viram o poder esmagador com o qual Eugênio derrotou aquele invasor aterrorizante. Sim. Eles concordaram rapidamente. Os elfos não duvidavam mais de Eugênio. E entre os elfos, Narissa e Lavera em particular olhavam para Eugênio como uma admiração que ia além da confiança, mesmo enquanto tapavam os ouvidos conforme ele havia instruído. Você está planejando matar todos eles? Perguntou Signard. Você realmente me vê como um assassino? Eugênio respondeu com um sorriso enquanto abria os braços. O arco não parecia ter corda, mas quando ele dobrou os dedos, um fino fio de luz apareceu no lugar da corda e foi capturado por seus dedos. Por enquanto, vou apenas dar a eles um tiro de advertência, afirmou Eugênio. TZZ. TZZ. Uma corrente elétrica fluiu através da corda esticada. Se eles ainda nos perseguirem depois disso, a mana de Eugênio, amplificada pela fórmula do Anel de Chamas, foi convertida em relâmpago. Então, bem, não pode ser evitado. Seus dedos soltaram a corda do arco. Um pequeno raio foi disparado para o céu. Logo depois, cabrum! Um enorme raio caiu à distância.